Chegando aqui. Vendo o Jefferson aí, deixa eu liberar o áudio dele. Só tirar o meu áudio aqui dessa outra paradinha aqui, que toda vez é a mesma coisa. Pronto. Deixa eu ver se o pessoal já consegue ouvir E aí, Jefferson, beleza, mano? E aí, como que vai? Tudo tranquilinho? Como que vai essa força aí? Tá de boa? Tá de boa? Tá me Tranquilo. ouvindo? Eu tô Será te que o ouvindo pessoal... bem. Vamos ver o pessoal do chat, se está tudo suavinho, se está tranquilinho. Ó, principalmente o Jefferson, que normalmente o meu convidado eu deixo o cara mudo os primeiros 5 minutos. Então vamos ver se tá show, o pessoal tá respondendo ali que tá no áudio, tá funcionando. Acho que dessa vez eu acertei o rolê, mano. Acho que o pessoal de infra fez o trabalho a lição de casa dessa vez. Aí, meu Deus. Cara, primeiro já de imediato, deixa eu agradecer você aqui presente. Eu deixei rolando ali logo no começo ali uma vinhetinha não, né? Uns slidezinhos da Vind pra galera que não conhece entender o que que a Vind faz, mas em teoria, em resumo, a Vind é uma empresa de pagamentos, recorrência e pagamento, trabalha com aquelas maquininhas lá, tá ligado? Passa o cartão e cobra na ponta, e ao mesmo tempo que a academia, um monte de serviços aí que precisa cobrar recorrente, a gente também tem o processo. Cara, resumindo, é isso. A Vind, nossa stack é Ruby. Trabalhamos, tem uma parte de React, tem Python, tem umas paradas em Python ali, Django lá atrás rodando. Tem um sistema nosso aqui que funciona bem com isso ainda. E em resumo, é isso que a gente trabalha. Toda sexta-feira rola essa parada aqui, que é o nosso Love Code. E o Love Code é um espaço para os desenvolvedores aqui trocarem ideias sobre tecnologia, apresentar alguma coisa. E eu, depois que me tornei DevRel, DevRel, mano. A quebrada para se tornar DevRel. Depois que eu me tornei DevRel, eu comecei a experimentar algumas coisas. E uma delas é trazer convidados pro Love Code. E como o Love Code é fechado dentro da empresa, aí eu falei, mano, vamos jogar lá na Twitch, a galera vem. Todo mundo que troca ideia aqui, eu aviso, meu, a galera tá vindo aqui por boa vontade, porque gosta de compartilhar conhecimento, quer ver a galera evoluindo, procura essas pessoas e traga elas aqui, por que não devolver isso para a comunidade? E aí você vai ver que tem a galera aqui no nosso meet, e daí eles colam, fazem pergunta aqui em viva voz, e a gente ao mesmo tempo tá trocando ideia com o pessoal na Twitch lá, porque não dá pra colocar. Agora a Twitch tem uma feature nova, né? Dá pra trazer os convidados e puxar ali o convidado e mandar a câmera ao vivo. Vi hoje isso. Já viu essa função nova? Ó. Então, eu vi alguma coisa assim, tá ligado? Mas eu tenho medo de usar de ser beta. Principalmente É. na Twitch. Dá umas Talvez. bugadas. Mas hoje eu vi uma coisa muito legal. Tipo, eu tava assistindo algum canal e eles colocaram no, Mano, eles tipo, colocaram, muito. eles colocaram no, eles colocaram na descrição um arroba, tá ligado? E o nome da pessoa que tava falando. Eu não lembro qual era o canal, era, sei lá, não sei do que era. Mas tava uma pessoa que tinha um canal na Twitch também, então ele colocou um arroba e é legal que dá pra twittar. Tipo, tá no YouTube também esse rolê. Não sei se tem a ver isso daí, tipo, de ter convidado e por aí que aparece a câmera da pessoa e tudo mais. Mas eu vi, mas você tem que fazer a transmissão pela Twitch, não é? Pela Twitch, pela Twitch. Pô, mas outro ponto negativo. Eu faço pelo Linux aqui, né? Então eu uso o OBS para fazer. E Eu aí, também. mano, já tem os negocinhos tudo certinho e tal. Aprender. Tá aquele negócio de cavalo velho não aprende a marchar? Sou eu, tá ligado? Eu vou aprender na Twitch e não vai dar certo, cara. Eu aprendi a usar um pouquinho o OBS aqui no Linux tal. Tenho utilizado esse rolê todo aí, esse aprendizado do áudio ali, da hora. Eu comecei a usar umas ferramentas para dar mute em outros áudios, jogar um áudio. Aprendi um pouquinho. Então, mas toda vez que eu vou fazer, eu tenho que aprender tudo de novo. Eu falo, mano, que porra é essa? Que cabeça é essa? Mas vamos lá. Eu vou gravar, cara. Pode falar. Você tava falando da Vind, né, mano? Tipo, que é solução de pagamento. Olha só, cara, a gente da Linux Chips, tá ligado? A gente é um canal do YouTube, mas também é uma escola. E é uma escola que vende treinamentos online, então tem um e-commerce e tudo mais. Cara, o quanto que a gente sofre com gateway de pagamento. Eu vou falar pro pessoal da Linux Chips pingar vocês aí para trocar uma ideia para, mano, eu já entrei no site
Não, eu já estava ligado, desde que você começou a trampar aí, eu já tô ligado que é a 20 e tudo mais, manja. Mas hoje eu entrei no site para ver, né? Eu falei, vamos ver o que está acontecendo aqui e tudo mais. E aí eu vi que tem planos de recorrência, tem vendas online ou então presencial, manja. Então, eu quero ver esse rolê do recorrente e do online, que é duas coisas que pra gente é bem importante, né? E a gente é, modéstia à parte, a gente é referência no rolê, sério mesmo. Tem um sistema bem funcional e bem organizado, e a galera que trampa aqui, a galera, você não vai ver muito ela na mídia, mas a galera faz um trampo ali de excelência mesmo. E tem muita gente dos canais de referência em Ruby que passou por nós aqui. Já Ó, trabalhou com a fino, mano. gente, principalmente nos canais ali que, se não passou por nós, trocou figurinhas e colaborou com todo o ecossistema de alguma maneira no rolê todo. Cara, Muito legal. eu vou gravar aqui no Meet, porque isso a gente disponibiliza lá no canal aqui pro pessoal que vai ver. Então eu vou começar a gravar agora e já tá na Twitch lá. O som tá funcionando, acertamos. Quando o pessoal de infra vem, tudo funciona. E eu vou começar a gravar e a gente já começa a trocar ideia de novo, beleza? Fechou. Boa. Pega sua água, vamos nos hidratar, porque São Paulo tá quente, tá chovendo pra caramba toda sexta, todo final do dia. E dessa vez a gente acertou no áudio, que nem eu falei, tô grato pra caramba. De alguma forma, acertamos no áudio e tá funcionando, e a galera tá acompanhando lá pela Twitch e tá conseguindo nos ouvir. Jefferson, obrigado por você aceitar o convite. Obrigado por também contribuir com a comunidade, todo o trabalho que você faz. É da hora, muito louco que você faz. A comunidade agradece pra caramba. Muita gente que eu conheço que começou a trabalhar com tecnologia passou de alguma forma, não é só pelos caras que ensinam lá programação em si, mas passou de alguma forma com seus conhecimentos de Linux, de Kubernetes, de Docker. Docker. Não tem como não falar de Docker, alguém da quebrada que não teve acesso a um vídeo seu para ver você tomando, quando você tomar uma cerveja e ensinando Docker pra gente lá nos vídeos. Muito louco. Cara, mas de qualquer forma, se apresenta aí, deve ter alguém na Vind, que de repente a molecada mais nova tá chegando e tal. Se apresenta, fala quem é você, de onde você veio, qual que é a sua história aí. Ficamos mudo, mano. Mentira, tô zoando, é só pra te pegar mesmo. Puta, Você falou. mano, você tá de sacanagem. O cara me trollou ao vivo, mano. Sensacional. Pô, mas ó, foi mal, hein? Ô, Foi mas bom, ô, foi valeu nada. demais aí valeu demais aí pela introdução. Muito legal, muito legal. Parabéns aí pelos talks. Eu acompanhei. O do Brandão, que foi sensacional. Sempre que eu posso, por conta do fuso aqui, eu acabo perdendo um pouquinho, mas eu sempre que eu posso, estou acompanhando aí. Parabéns. Mano, eu acho que uma coisa muito importante, aí eu não estou falando nem do vídeo que está aparecendo na Twitch e em outros locais agora, mas para a empresa é muito legal quando você tem tech talks, tá ligado? Então, tipo, seja pessoas da empresa ou então seja pessoas de fora da empresa, isso é muito bom porque todo mundo consegue entender coisas novas, consegue ver o que outras pessoas estão fazendo. Então, dentro da própria empresa, né? Porque a gente sabe que são times diferentes, sprints diferentes e tudo mais. Então, o Tech Talks é sempre muito bom. Eu sempre aprendi muito e sempre gostei. Foi uma das coisas que me fizeram, tipo, gostar de palestrar, tá ligado? Foi os primeiros, foram os Tech Talks mesmo, assim, tipo, dentro da empresa, para mostrar o que estava fazendo e tudo mais. Então, super recomendo e parabéns aí pela iniciativa. Muito legal mesmo, muito legal mesmo. Boa. Fala aí, cara, fala aí sua origem, quando você começou. Eu vim também da parte de infra. A última coisa que eu estudei de infra foi o Windows 2008, Windows Server 2008. E aí falei, chega, mano, vou só fazer formatação de máquina aqui, depois eu penso nessas outras paradas. E aí depois lá para 2017 eu comecei a olhar de novo o Python e voltei para programação web. Mas diz aí, mano, como que é? Sysadmin e o processo de sysadmin até hoje. Me fala tudo que você faz, de onde você veio. Vamos lá. Demorou. Então, como que aconteceu, né? Pô, eu tô com 39 anos, então eu comecei a trabalhar mesmo com 17 anos, com Linux, assim, especificamente com Linux, manja. Então, tem um tempinho já trampando com Linux, mas o meu primeiro trampo mesmo, assim, mano, sabe aquele trampo bom, que um dinheirinho da hora e tudo mais? Não foi com Linux, foi com o Unix, tá ligado? Porque na época, a gente tá falando aí, sei lá, de 20 anos atrás, na época o Unix, na época da Motorola, inclusive, era muito forte ainda, tinha Solaris, HPUX, AIX, então comecei, meu primeiro trampo mesmo, assim, ganhando uma grana foi
como a sysadmin de Unix, né? Que seria o pai do Linux, aí, ou coisa assim, pai do filho rebelde, que é o Linux, né? Mas o comecinho, como eu comecei, eu agradeço muito, mas muito mesmo, assim, foi muita sorte, né? Sempre que a gente fala, quando a gente consegue sair da quebrada, assim, e conseguir vencer, não é somente o nosso esforço, tem que ter um pouco de sorte no meio do caminho. E eu tive porque o Linux estava começando, não começando, né, mas começando a cair para dentro das empresas. E o Linux tinha uma comunidade bastante forte. E essa história de software livre me contaminou de uma forma assim absurda. Quando eu conheci isso, daí eu comecei a me envolver no PSL, que na época não é partido político, mas PSL, que é Projeto de Software Livre, que tinha em todos os estados. E a ideia era fomentar a utilização de software livre aí desde departamento público, ou então em empresas, levava palestras, a Stallfest, que é mais velho aí na comunidade Linux, lembra dos Stallfest, que é onde você ia, todo mundo ia lá com os computadores debaixo do braço, porque lá nesse lugar onde eles se reuniam, eles sabiam instalar o Linux e ensinar as coisas mais básicas sobre o Linux. Então, esse comecinho aí da origem do Jefferson profissional e do Jefferson que, tipo, falou, porra, parece que dá para ganhar um dinheiro com Linux, foi graças à comunidade. Então, tipo, quando né, hoje eu crio alguma coisa, estou aprendendo alguma coisa e eu não retorno para a comunidade, isso me incomoda. Então, talvez seja esse o motivador de, tipo, mano, eu gostar de criar conteúdo mesmo. Então, se eu estou aprendendo alguma coisa nova, ou então, se eu estou criando um treinamento novo, qualquer coisa, eu gosto de estar lá e compartilhando. Então, o que a gente está fazendo? Abrindo na Twitch agora todo dia, às 2 da tarde, a gente vai lá, abre, eu fico escrevendo material. Mano, a gente escreve 1000 linhas por dia de um material. Manja, às vezes a gente grava. Então, tudo isso é aquele negócio do... Eu não gosto do Steve Jobs, assim, como, oh, meu Deus, mas, tipo, ele fala uma coisa que em uma das palestras que eu lembro dele, que é ligar os pontos, né? Então, eu sei que lá no começo, quem me ajudou foi a comunidade. Então, se hoje eu esquecer da comunidade, ferrou, mano. Então, tipo, a minha origem se deu, eu consegui sair, eu consegui atravessar a ponte, né? Como a gente fala em São Paulo, eu consegui atravessar a ponte graças à comunidade, graças ao Linux, graças ao software livre. Então, o comecinho foi isso daí. Tipo, eu colando as comunidades, colando no IRC que tinha na época, né? Tinha os IRCs da vida que você conseguia aprender e era muito bom, você aprendia muita coisa sobre tecnologia e tudo mais. Tinha gente que, inclusive, utilizava IRC para trocar ideia na cidade, assim, como se fosse um message da vida, um bate-papo. Eu não, para mim aquilo era somente sobre coisas técnicas, então aprendi muita coisa sobre hack na época, né, que era jovem, né, Linux também, serviços que estavam em volta do Linux. Então o meu comecinho basicamente foi isso daí, foi comunidade, manja, comunidade Linux Software Livre, com acesso ao IRC que me ajudou demais, e esses eventos, que nem é o caso do PSL, o IRC, os installfests e por aí vai. Foi dessa forma. Ah, hora, muito bom saber, cara. Eu confesso que assim que eu tentei voltar para o mundo web, que eu fiquei quase 20. Mundo de web não, mundo de desenvolvimento. Nem tô falando de mundo web. Quando eu me deu start de novo, eu voltei lá pela comunidade de Python. E aí conheci o pessoal de Python e fiquei um dia inteiro numa trilha de Python, o Luciano Ramalho lá, conhecia todo mundo que era de Python num dia só. E curiosamente a sala de Python no TDC estava do lado de uma sala de Java. Você imagina a treta que não era os caras ali fazendo piada o dia inteiro, né? Mas foi muito louco aquele dia. Eu saí de lá sabendo tudo que a galera comia, o que vestia, onde fazia cerveja artesanal, onde era a casa Ó, lá em Pinheiro que os caras faziam. Aí colei junto com os caras. E aí eu comecei a entender como que tava o mundo depois das comunidades de tecnologia de fato trazer a galera. Eu vi que dava para trazer muito mais gente para dentro do rolê. Foi aí que a gente colou lá com o Perifacode, surgiu o Perifacode, o Quebra-Dev já tava rolando, uma porrada de gente ali fazendo acontecer. E cara, obrigado mais uma vez por comunidade, pela comunidade que você toca, da maneira que você faz aí, que faz essas coisas acontecerem. Vários aulão de final de semana, que é quando a nossa galera pode efetivamente participar dos baratos. Vamos lá. Cara, eu vi os vídeos seus sobre Platform Engineer. Eu vi os outros ali que estavam ali sobre DevOps e tal, e vai acabar, não vai, é hora, e daqui a pouco aquela treta toda. Explica aí pra galera o que é, qual que é o rolê que você veio trazer aqui pra hoje, pra gente pensar, abrir a cabeça e entender todo esse movimento que tá acontecendo. sim, então, o que acontece, né? Por muito tempo teve uma briga. Se você olha assim, tipo, palestra da galera de DevOps, né? A galera falava assim, tipo, que eu me incluo no meio, né? Falava assim, tipo, mas trabalhar com DevOps, eu sou um DevOps. Né? A galera fala, não, mas você não é DevOps. DevOps é cultura, DevOps é um conjunto de ferramentas, você não pode, não é uma carreira.
Perdemos a batalha, virou DevOps Engineer. Só que foi aquele negócio, né? Tipo, vamos pegar o DevOps tá em moda, coloca um engineer aqui do lado e vai. Se tivesse, sei lá, se fosse engenheiro de pantufa engineer. Eles vão socando qualquer coisa engineer aqui na frente. E aí foi com o DevOps Engineer. Só que passou um tempinho, ou quase na mesma época que o DevOps nasceu, veio o Google e lançou lá, principalmente depois que fez o lançamento do livro, falando sobre o SRE, né? Como que são as práticas, né? Para trabalhar como SRE. E aí teve mais uma carreira. Então tínhamos o DevOps Engineer, tínhamos o SRE aqui do lado. E basicamente fazem a mesma coisa. Aí você vai falar assim, não, mas o SRE ele pega e coda mais. Mais ou menos, porque tem DevOps também que coda. Tem empresa que contrata SRE, que não precisa codar literalmente no software da empresa, contribuir lá diretamente no software, na aplicação, nas aplicações da empresa. Você pode codar Terraform, Python, Go, não sei, mas você não é um desenvolvedor, você não está colocando linha de código dentro da aplicação ali, que nem os devs estão fazendo, né? SRE, em teoria, ele faz isso, né? Ele precisa instrumentalizar muitas das vezes. Só que o DevOps Engineer também faz isso. Mais uma vez, tudo depende da empresa, depende do cenário. Só que você fala assim, o Jefferson, beleza, você deve estar com algum problema, porque eu perguntei sobre Platform Engineer. Você respondeu sobre o DevOps, você respondeu sobre o SRE. Então, o Platform Engineer, hoje eu vejo como se fosse uma forma da galera de tecnologia, do board, assim, da parte gerencial, dos diretores e tudo mais, conseguir colocar um cargo para uma pessoa que seja um DevOps e um SRE. Ele não muda muito do que é isso, do que um DevOps e um SRE faz hoje em dia. Quase não muda. A diferença é o seguinte, pensa, quando a gente está falando de plataforma, eu quero que o dev ele consiga vir aqui consumir as minhas coisas de plataforma como um produto. E aí vem aquela coisa que todo mundo fica pensando lá da década de, sabe, da época que minha avó andava de skate. Fala, como produto, então eu preciso criar um site, um portal onde o dev clica, depois que ele clica, ele preenche um form, depois que ele preenche esse form, ele clica no... Não é nada disso. Então, hoje, quando a gente está falando de plataforma, pode ter um monte de software que faz isso, né? Que são os softwares de platform engineering, né? Que, na verdade, são os elefantes brancos gigantescos, que, enfim... O que eu estou falando aqui de Platform Engineer como carreira, eu estou falando muito mais de você pegar aquele seu Terraform da vida, que você já cria, sei lá, para criar EC2, para criar monitoração, para criar container, seja lá o que for. Pega esse cara aí, pega esse código, começa a criar módulo. Para quê? Para que os devs somente utilizem esse cara. Fica muito mais fácil, eles vão ter liberdade deles, eles vão preencher um arquivinho com 5 linhas e vão usar toda a complexidade que você colocou lá naquele módulo que ele precisa estar utilizando. O Platform Engineer não está falando que você vai comprar um produtinho, vai pegar um produtinho no site lá, o dev vai sair, ou então que a gente vai virar babá de dev, não tem nada disso. A gente vai trazer formas com que o dev consiga utilizar produtos de tecnologia, consiga utilizar produtos da infraestrutura de uma maneira mais simples. Então você falou, beleza, Jefferson, no Terraform ficou fácil. Pô, ficou aqui, eu entendi, cria um módulo, o cara vai lá, usa aquele módulo. Pô, legal. Mas e outras situações? Pô, um GitLab. Pensa lá no GitLab, num Jenkins da vida, pensa sei lá, no Argo CD, no CircleCI, seja lá qual for a ferramenta que você está utilizando. Imagina o seguinte, vamos pensar lá no GitLab. Eu quero que os devs, eles peguem, e quando forem deployar alguma coisa no Kubernetes, que tenha feito o teste, tenha feito alguns testes, que esse cara também tenha feito, sei lá, tenha deployado isso no ambiente de teste para ver como se comportou, que esse cara tenha criado, sabe, você colocou alguns steps para ele fazer. Se você pedir isso para o dev ou para qualquer um, até mesmo se você pedir isso para você mesmo, você vai se enganar, não vai fazer. Você vai falar, deixa para depois. Mas se você coloca isso no template, quando o cara vai executar aquilo, não tem outra solução. Ele vai pegar aquele template lá de pipeline, vai importar para ele e vai magicamente aparecer lá para ele todos os steps, todos os testes que ele precisa. Isso daí é o mais importante quando a gente está falando de Platform Engineer. Então, se você for falar assim, tem muita diferença entre o Platform Engineer, o SRE e o DevOps? Não, basicamente eles vão fazer a mesma coisa. Mas o Platform Engineer já está muito mais focado, sabe, no segundo, no outro nível de pensamento, né? Eu não quero somente mais automatizar. Além de automatizar, eu quero que isso seja fácil de outras pessoas saírem utilizando. Então, se eu estou criando aqui, por exemplo, um módulo para monitorar alguma coisa, eu quero que o time A consiga utilizar esse módulo facilmente, o B, o C, o D, então eu criei um padrão. Então, quando eu estou falando de Platform Engineer, eu estou falando sobre de uma área de pessoas que são capazes de pegar a infraestrutura,
transformar em código, transformar aquilo em produto, mas não um produto de negócio de prateleira, de clica ali, pega aqui, não, nada disso, de um produto de seja, eu preciso criar monitoração no Prometheus. Eu já sei como que eu faço. Eu pego aquele repo lá, uso aquele módulo, tem aqui um example, uso esse pipeline. É isso que a gente está falando. Não é sobre ser um baby sister, um babá aí de dev. Não está falando sobre ter uma lojinha bonitinha, um e-commerce para você usar dentro da sua casa, que você vai clicar. Nada disso. O que a gente está falando é fazer a mesma coisa que a gente já faz como DevOps Engineer, como SRE, junta todo esse rolezinho e entrega isso de uma maneira mais fácil possível para o dev utilizar. Mas não é para o dev ficar feliz soltando rojão que a gente está fazendo isso. A gente está fazendo isso para que o desenvolvimento de software seja mais rápido, mais confiável, mais seguro. A gente fazendo esse desenvolvimento de software mais rápido, mais seguro, a gente consegue agregar mais valor ao negócio, porque o negócio vai conseguir colocar aquelas features que ele queria, que ele tanto queria em produção. O negócio vai deixar o ambiente dele muito mais estável, não vai ter problema de cair no meio do dia, porque alguém usou alguma coisa que não estava padronizada. Então, pensa, quando a gente está falando sobre Platform Engineer, a gente está falando sobre os dois mundos do SRE, do DevOps e mais algumas gotinhas mágicas ali daquele temperinho de miojo, e aí a gente consegue ter o que faz um Platform Engineer hoje em dia, tá ligado? Eu acho que é mais ou menos... Eu falei demais, mas deu para entender, Robert? Mano, deu sim, deu. Você contextualizou de ponta a ponta todo o processo. Eu fico pensando, cara, hoje, com as equipes nas empresas aí separadas, ali, hoje tem. A maioria tenta fazer a maioria das empresas, a gente não está falando de tão grandes empresas, mas tenta ter um processo de SRE, tenta ter uma estrutura de operações ali que cuida disso. Tá fácil para essas empresas pensarem em plataforma engineer daqui para frente ou não? É aquela mesma dúvida lá, isso só tá para as grandes. Ó, você quer ver? Mano, eu vou ser chato. O que acontece? Eu acho que a maioria das vezes, quando a gente vai falar se a empresa está pronta, a gente tem que pegar e dar um passo atrás para entender se o nosso boarding, se a nossa diretoria, se a nossa gestão está pronta para aquela mudança. Eu fiquei sabendo, tipo, eu tenho um conhecido que trabalhou numa empresa gigante. E eles quase demitiram quase a equipe inteira dele de Platform Engineer. E a gente estava discutindo por conta do programa que a gente está fazendo de Platform Engineer e tudo mais, e a gente estava falando sobre isso, né? E o que acontece? Não teve uma comunicação clara do gestor desses dois times, do Platform Engineer, da engenharia, dos devs e tudo mais, e teve um entendimento totalmente errado do qual que era a função. A ideia dos devs beleza, aqueles caras ali que vão criar tudo para mim, e a ideia do Platform, do time de Platform era, beleza, eu vou criar, e aqueles caras vão ser obrigados a usar tudo isso para mim. Manja? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em todas as empresas é a gestão, entender que isso é importante. Então, tipo, mano, a gente cria treinamentos para pessoas técnicas, e a gente trouxe até o André Brandão, que vem aqui até falar com vocês, né? Ele é o nosso CEO aí na parte de B2B, manja? E a ideia é que a gente consiga, em algum momento, começar a criar treinamentos para a gestão também. Porque muitas das vezes a gente fala assim, pô, mano, olha só, a galera não sabe ali aplicar o Platform Engineer. Pô, eu contratei o cara ali, o cara não tá... Mas será que a gestão tá sabendo como lidar com isso? Será que houve uma comunicação entre os times? Por quê? Quando a gente está falando de Platform Engineer, a gente já está falando que a gente já superou o DevOps. A gente está falando assim, beleza, o problema de comunicação entre equipes aqui já não existe, aqui já está rolando. Então, o Dev, o Sec, o Ops, eles conseguem se conversar sem precisar ter um gira, sem precisar... evidente que tem que ter o gira ali para organizar a bagunça, um serviço final, seja lá qual for. Mas o que eu quero dizer é sem muro, sem precisar de um gestor pegar na mão de um, pegar na mão do outro, fazer, vamos trabalhar aqui e tal. Manja, então, quando eu falo de cultura da empresa, ela tem que começar por algum lado. E é muito mais difícil quando ela começa do lado da galera que está codando, do lado da galera que está ali subindo os containers. Por quê? Porque vai ter que ter vários dele para que a organização entenda. Agora, se a gestão começa a entender isso como funciona, é muito mais fácil, porque ela consegue ter contato direto com o board, ela consegue desenhar praticamente isso, como que isso funciona, quais são os benefícios, quais são os ganhos, e também consegue conversar entre os times que estão abaixo dela. Então, tipo, quando a gente vai falar de cultura, assim, tipo, será que tá pronto para usar tal coisa? Eu prefiro reduzir essa cultura inicialmente assim, como que é o retrato? Sei lá, 100 pessoas, 100 pessoas codando para 10 gestores. A minha pergunta é, esses 10 gestores, eles já sabem o que é isso? Tá ligado?
Ele já fez algum treino? Eles já visitaram alguma empresa? Porque não é possível hoje, em 2023, com a internet, tá ligado? Tipo, a galera não consegue se conversar. Será que um gestor não consegue conversar com o outro, conversa com o outro, conversa com o outro, conversa com o outro, para entender como que isso funciona e, a partir disso, replicar para a galera? Não replicar de ensinar a galera, mas de dar as condições para que essa galera que está com esse pensamento mais novo, mais atualizado, consiga trabalhar. E quando você fala assim, mas será que essa galera está trabalhando, está se atualizando, o pessoal que está codando aí, né? Tipo, os profissionais, eles estão se adaptando para essa nova realidade? Sim. Se você olha, a galera está toda hora se movimentando, ainda mais com essa quantidade de layoff que está rolando, então a galera está toda hora se movimentando, vendo, tentando entender como deixar a sua carreira mais estável. Então, sim, eles estão atualizados. É uma pequena parcela que não está se atualizando, a grande maioria está ali correndo o tempo todo. Hoje é Kubernetes, amanhã é Kuber, sei lá qual o nome, e aí vai. Eles estão se atualizando, só que assim, a maioria das empresas que a gente entra para prestar consultoria, para tentar fazer essa tal de transformação digital, que agora é tentar, além da transformação digital, trazer também para o Platform Engineer, a principal barreira que a gente sente, infelizmente, hoje, ainda é a parte gerencial, a parte de gestão, a parte de boarding, de board, porque eles não se preocupam em se atualizar da mesma forma como a galera que está codando se atualiza. Em algumas empresas, essa galera que está codando, tem algumas pessoas que têm a facilidade de falar, tem a facilidade de se comunicar, de expressar, de ir lá apresentar, de conversar com outras pessoas, aí facilita. Mas tem lugares que as pessoas não têm essa habilidade, nem são obrigadas a ter essa habilidade. E aí a gente fica na mão da gestão, de ter esse entendimento, de conseguir conversar com as outras áreas, de conseguir esclarecer isso para quem está para cima, esclarecer isso para quem está para baixo, justamente para ter um bom entendimento de para onde a gente vai, como a gente vai trabalhar. Porque para ter um time de plataforma dentro da empresa, da mesma forma de um DevOps, do SRE, nós temos que já ter, sabe, passado por algumas discussões, como, por exemplo, a quebra de barreiras, trabalho junto, né, colaborativo, observabilidade, dispositivos, ferramentas para que ajudem as pessoas a trabalhar de forma colaborativa, manja, sem cultura de finger point, que é muito comum aqui, por exemplo, na Europa tem muito, tipo, a cultura, eles falam que eles são francos ou qualquer coisa assim, diretos. Não, mas é uma cultura de ficar apontando o dedo que às vezes prejudica, sei lá, na construção de pós-mortem. Enfim, tem um monte de coisas que a gente tem que levar em consideração em relação à cultura, mas eu assim, insisto, tem que começar pela parte gerencial, de board. São a galera que mais ganha dinheiro, é a galera que tem mais facilidade para conseguir treinamento. Então, é essa galera que precisa começar a se mexer para ajudar o time deles também se modernizar. E não só ficar ficar na mão, mas eu contratei um dev aqui, ele custa não sei quantos R$ 1.000 aqui, ele não resolveu, mas não é ele, talvez o problema seja você. Manja? Então, tipo, eu acho que a gente tem que mudar um pouco quando a gente vai discutir sobre a cultura, e não somente para a gente, enquanto pessoas que estão atrás do teclado, mas da organização como um todo, né? E principalmente das pessoas que têm poder, né? Que têm a tomada de decisão, manja. Você está falando aí da questão de cultura das pessoas que estão pensando na gestão, que em teoria em teoria não, naturalmente deveriam ter mais tempo para pensar as coisas e organizar como que a gente vai implementar e fazer testes ali com outros players para fazer um benchmark do que funciona e o que não funciona. Agora vamos voltar lá para no dia a dia quem vai executar essa parada toda. Não é só uma mudança de nomenclatura. Tem algumas atribuições ali. O que você diria assim que as pessoas, sei lá, o DevOps, o SRE, o próprio desenvolvedor, qual que é o papel delas e o que elas deveriam buscar de conhecimento dentro dessa nova realidade que está se aventando aí? Ó, para você ter uma ideia, hoje, se a gente for falar hoje, assim, vou entrar numa empresa para falar que eu sou um Platform Engineer, que a gente vai começar a entender a plataforma como um produto, né? A gente vai começar a entender a infraestrutura como uma plataforma e assim fazer vários produtinhos dessa plataforma. Se eu chegar assim do nada e falar assim, ó, vai ter muita reclamação, porque hoje a galera tá muito acostumada ainda, tipo, o pessoal de DevOps, SRE, cria, sei lá, monitoração, por exemplo, que a gente tinha falado, ou então cria os Terraforms da vida, cria os Ansibles, CloudFormation, enfim, cria tudo para eles, para automatizar o trampo. Preciso deployar essa aplicação. Tem um time de DevOps que vai criar tudo que precisa para deployar aquela aplicação. Quando a gente está falando de um Platform Engineer, a gente está falando de um nível um pouquinho maior. A gente está falando que esse time, que normalmente é construir, codificar tudo aquilo que seria deployado, ele já fez isso antes.
Ele pegou e deixou lá prontinho, como se fosse um template, como se fosse, sabe, uma caixinha que você puxa para usar, é como se fosse um alicate, né? Você vai puxar aquela ferramenta. Então, beleza, eu preciso deployar uma instância EC2 lá na AWS. Beleza. Então eu vou pegar e vou puxar aquela automação, aquele produto que a galera de plataforma fez. Mas então o que muda aí no final das contas? Antes, o DevOps, o SRE, precisava criar aquele código para deployar aquele EC2. Hoje, o foco é muito mais em criar uma forma que o dev mesmo consiga criar, utilizando todos os requisitos de segurança, de confiabilidade, de performance que a gente já estabeleceu na construção daquela peça que a gente deu para o dev utilizar. O que eu quero dizer é, tipo, o que eu quero hoje fazer é módulos para as pessoas consumirem. Então, o que eu quero, o principal diferença hoje é eu não quero construir um arquivo do Terraform simples, eu quero construir um módulo do Terraform com que o dev consiga consumir aquele meu módulo, manja? Mas a mudança não está somente no pessoal de DevOps, de SRE, que está construindo esses módulos para que os devs utilizem. Vai ter também a mudança para o lado dos devs. Afinal, os devs vão precisar construir uns arquivinhos de 6 linhas consumindo aquele outro módulo. Manja, ele vai ter muito mais liberdade. Ele vai poder colocar qual serviço que ele quer, ele vai poder, manja, fazer o que ele quiser, só que ele vai ter que criar por ele mesmo. Então, lá dentro do repositório dele, ele cria lá o básico de coisas que ele precisa para utilizar um módulo que é toda aquela ciência de foguete que o time de plataforma criou para facilitar o dev ou a pessoa, né, que for utilizar aquele componente de infraestrutura de uma maneira muito simples. Quando eu fico falando assim, pode parecer um pouco abstrato, então um pouco confuso, né? Mas qual que é a diferença disso tudo? A diferença basicamente é, imagina só, o Robertson, ele tá, não vou pegar o Robertson, vou pegar aqui, ó, vou pegar a Kátia, que eu tô vendo aqui, a Kátia, ela precisa criar uma monitoração lá no Datadog, né, da aplicação dela, ela precisa ter a aplicação dela monitorada pelo Datadog. Um ponto é, ela abre um ticket, antigamente, abria um ticket, algum time ela realizava isso. Mais recentemente, tem um DevOps dentro do squad dela, dentro do time dela, que vai providenciar essa monitoração para ela, vai criar, vai estar monitorado. Mas pode ter um SRE também, dentro do squad, ou então separado, que vai ver que essa aplicação vai entrar, ela vai providenciar essa monitoração para ela. Hoje em dia, o que eu ia fazer para a Kátia? Eu ia pegar e ia montar tudo que a Kátia precisa, pipelines, automação, tudo que ela precisa para ter lá dentro do Datadog a monitoração que ela precisa. Então, quando ela fosse colocar a aplicação dela mesmo em produção ou no ambiente que ela precisa monitorar, ela já saberia que tem um módulo, ela pegaria esse cara, só ia utilizar esse cara no repositório dela, é uma coisa que é trivial para o dev está utilizando a todo momento, bibliotecas e tudo mais, então não muda nada na vida do dev, certo? É no mesmo projeto dele, do VS Code, ele ia falar assim, beleza, vou usar esse módulo aqui para criar coisas lá no Datadog, para minha aplicação é uma aplicação Java, não sei o quê, ela parametriza as possibilidades que precisam lá para consumir aquele módulo e já era. Ela sobe o push, roda o pipeline que o time de plataforma já fez, pronto, tá tudo lá já. Todas as monitorações estão criadas. Amanhã ela mudou o nome de abacate para banana, ela mesma. A Kátia mesmo vai lá no arquivo dela, tá no repositório dela, coloca, então agora é banana. Colocou lá o nome banana, fez lá o commit dela, fez o push, rodou o pipeline, já era, vai estar lá também, mais uma vez, já no Datadog, criada automação. Não passou para o meu time. Meu time estava lá atrás já. Ele fez daqui há uns 2, 3 meses atrás. Um monte de gente já usou. A Kátia utilizou agora. Eu não coloquei a mão. Ela fez um trampo de 5 minutos. Eu não precisei ter uma fila de ticket, né, para o meu time de SRE, de DevOps, de platform, né, porque já estava feito. Ela conseguiu ter a liberdade dela de criar no momento que ela bem entendesse. Ela executou aquilo, viu aquilo de imediato. Ela não precisou interagir com mais ninguém assim para falar, será que vai ser feito isso daqui? Foi feito. Eu abri uma requisição para nada disso, porque ela já consumiu algo que foi preparado para esse time previamente. Manja? Faz sentido? Faz sentido sim, mano. Agora eu fico perguntando. Eu tenho um ponto. Já ouvi algumas discussões em vários lugares, a gente frequenta a comunidade, fica trocando ideia em pubs e rubiritas da vida, qualquer lugar que alguém está tomando cerveja de desenvolvedor, a gente está falando de código, porque essa é a natureza do desenvolvedor. E tem sempre aquela discussão, né? Não é mais uma atividade, o desenvolvedor pode ficar, mas não é mais uma coisa. Eu já vi desenvolvedor trocando ideia de falando a parte de segurança não é responsabilidade do dev. Vou ficar pensando nessa parada. A gente pensando nessa evolução desse desenvolvedor, que eu tô. Tudo bem, que é como se fosse uma biblioteca, eu puxo, eu utilizo, eu já faço isso com as minhas bibliotecas. Só que quando eu puxo algo que é
até agora, no momento atual, foi desenvolvido por um time à parte que cuidava daquilo, eu estou passando essa atribuição, não estou passando essa atribuição, só isso, é só cultura mesmo ou tem um rolê ali de conflito para a gente pensar junto? Então, aí é a cultura, os dois, né? Eu acho que vai ser junto, né? Porque o que acontece? A cultura e o conflito vão estar andando ali, juntinhos, juntinhos, juntinhos. Porque o que acontece? A cultura já está tudo de boa. O Robertson criou isso, mas eu posso utilizar, porque eu sei que quando o Robertson criou esse módulo, ele fez o teste que ele. Vamos imaginar o Terraform. Foi lá, criou o módulo Terraform, ele criou também um Terra Test, que é uma forma de testar aquilo que ele fez, o código que ele fez. Você cria um template Go da vida, você testa aquilo, teve um pipeline, então eu confio no trabalho que o Robertson fez. Então eu posso utilizar, por quê? Lá no README do projeto, onde está o código, o módulo, está falando como que eu utilizo. Então, a minha aplicação é Java, eu preciso monitorar essa aplicação Java, eu preciso monitorar essa aplicação que está no Kubernetes, seja lá qual for o propósito do módulo, eu somente importo ele, leio a documentação, tenho um entendimento do que preciso, e certo. Uma coisa que vai entrar que é diferente é, por exemplo, antigamente o Dev falava assim, mano, não tô nem aí para monitoração, não é problema meu. Eu não tenho que monitorar. Mas você não tem que monitorar mesmo, Dev. Fica de boa. Não precisa monitorar. O que você precisa saber é como a sua aplicação funciona. É o mínimo, tá ligado? Então imagina como que pode. Daí você fala assim, mas será que o cara de DevOps, SRE, o Platform, o sysadmin sabe como a aplicação roda? Duvido o sysadmin que está rodando uma aplicação DevOps ou alguma coisa, que está rodando uma aplicação no servidor que não sabe nem pelo menos a linguagem que é aquela aplicação. Mas é um absurdo não saber a linguagem. É um absurdo para mim também o dev não saber o que é monitoração, tá ligado? Então, tipo, imagina só, um dev pegar, subir a minha aplicação. A minha aplicação tem as características que eu que criei. A minha aplicação, ela roda num serviço ou num servidor que eu sei, porque eu que criei aquilo. Como que eu não sei monitorar isso? Tá ligado? Então, tipo, não faz sentido. Então, tipo assim, é somente porque a gente cultura, né? É somente porque aqui na empresa, culturalmente, quem faz isso sempre é outra pessoa. Mas ele tem que saber. Ele é a melhor pessoa que sabe disso. Eu fiz todo o serviço, cara. Eu criei aqui, ó, 2.000 linhas de código para criar esse monitor lá para você no Datadog. Você só precisa colocar 6 linhas aqui. Não é possível, tá ligado? Então, tipo, é aquela ideia de, tipo, se a cultura já foi resolvida, manja? Se aqui a gente sabe que a gente está trabalhando todo mundo junto para entregar um produto. Mas você está falando de vestir camiseta da empresa. Eu não estou falando nada disso, João. Eu não. Eu, assim, se for me chamar, desculpa, até estou aqui na 20, mas eu não tô, nunca você vai me ver falando assim, ó, vamos trabalhar mais, entregar mais. Nunca vou falar isso, nunca, esquece, não vou falar isso. Mas o que eu estou falando é, a gente sabe, quando a gente está trabalhando aqui, a gente é tudo adulto. Então a gente está entregando tudo a mesma coisa. Se eu estou trabalhando no e-commerce, eu estou entregando no final das contas que as pessoas consigam comprar. E aí eu tenho o meu servidor, tenho meus containers, tenho minha automação, só que o Dev tem a aplicação dele, Ruby, eu tenho o Dev. Manja, cada um tem a sua responsabilidade. Sem o meu servidor, a aplicação Ruby não serve para nada. Sem a aplicação Ruby, o meu servidor não serve para nada. Então a gente está tudo junto. Eu quero ganhar aquele bônus no final do ano, tá ligado? Eu quero ganhar um dinheirinho bom ali, né? Então vamos trabalhar todo mundo junto? Então, tipo, a gente tem que ter o entendimento que o departamento de tecnologia, mano, tem 1.200 pessoas, o departamento de tecnologia é a mesma coisa. E digo mais, o de marketing tem envolvido. Mano, ó, eu trabalhava no Walmart, no Walmart.com. Eu era da parte de operação, né? Ali do SRI, da vida e tudo mais. E aí, a gente tem bônus. Mano, e o bônus era muito legal do Walmart. Eu gosto, saudades, inclusive. Tipo, o que acontece? Lá um determinado momento, finge que não é Walmart. Eu falei Walmart, mas finge que é uma outra empresa. Eu me enganei. Em determinado momento, o que aconteceu? Teve uma campanha que foi errado. Um computador que valia, sei lá, 6 mil reais foi vendido por R$ 1.000. Manja. O pessoal só comprava o monitor, o computador ia de graça. Só que, mano, a galera que fica na internet atrás de preço errado, eles não dormem. O bagulho foi, tipo, 1 da manhã até 5 da manhã. E vendeu, tipo, mano, sei lá, tipo, 20 mil computador, tá ligado? Tipo, a galera comprou pra caramba. E isso daí interferiu no meu bônus. Eu fiquei chateado. Eu Imagina. fiquei dentro. Mano, e não era tecnologia, era de marketing. Era de marketing, porque foi o pessoal de marketing que mandou o bagulho errado. Eu fiquei devera chateado. Falei, não é possível, mano. Eu me mato de Red Bull nessa porra. Eu fico aqui virando, que não sei o quê. E, mano, e vamos fazer stress test. E vamos fazer virada. E vem de madrugada. E, mano, uma imagem dessa faz eu perder. Então, manja o que eu quero dizer? Tipo, todo mundo importa ali naquele rolê. Se a gente tiver essa cabecinha de pensar, não, somente o meu servidor Linux que eu trabalho, o resto da empresa não tá nem. Mano, você vai para um buraco.
Eu te tenho certeza absoluta. Ah, você tá falando que a empresa vai falir? Óbvio que não. Você vai vazar daí, você não vai conseguir trabalhar num lugar da hora. Por quê? Você tem o seu escopo muito reduzidinho naquele pedacinho. Então, tipo, quando a gente pensa assim, e ó, de coração mesmo, a gente precisa, o profissional da tecnologia precisa tirar esse ego gigantesco, a gente precisa trabalhar mais com coleguinha, porque todo mundo é importante ali naquele negócio. Você pode ser o desenvolvedor mais talentoso, você pode ser o SRE mais talentoso. Se não for todo mundo que está ali, você não entrega seu produto no dia, a sua empresa não lança. Então, manja, então é cultura, assim. Eu falei durante meia hora, mas é cultura. Não, cara, Manja, é cultura. eu acho Precisa ter sensacional. ultrapassado isso. Eu acho sensacional você fazer o link aí, quer dizer, a gente está falando de uma nova profissão, uma profissão que está sendo repaginada, sendo reeducada, inserindo novos elementos nela, juntando mais coisa, mais responsabilidade, criando template para facilitar a vida de quem vem atrás. E eu pergunto uma coisa que está no ar aí, muita gente perguntando. Você chamaria toda essa automação que a gente está fazendo, tudo isso que está aqui pronto, quase como se fosse uma gen ali do Ruby, pega e usa. Você acha que isso a gente está caminhando cada vez mais para um low code, no code? Você chamaria algo nesse sentido, de fato, ou não? Então, o que eu vejo, né? Tipo, é low code para alguns e a lot of code para outros, né? Então, tipo, porque é o que acontece? Tipo, pro dev ali que vai estar consumindo esse exemplo que a gente fez aí do EC2, da monitoração, né? Ele vai ser praticamente um low code, né? Só que, ó, tem alguma Né? criancinha aí que eu tô escutando, hein? Sensacional. Ah, que louco. Ah, da hora demais. Daí, tipo, manja, se eu for do dev, é low code. Agora, eu fiquei um tempão criando aqueles módulos, manja, então teve bastante código ali, né? Então teve bastante código mesmo. Então, tipo, sim, a gente vai caminhar para cada vez mais para uma abstração cada vez maior das coisas, né? Você vai estar abstraindo cada vez mais. Mas quando a gente está falando de uma empresa numa realidade de uma empresa, alguém ali trabalhou muito para ter aquela abstração, né? Então, quando a gente usa, por exemplo, agentes do Ruby, normalmente é a comunidade que fez, então é um negócio que vem assim, meio que gratuito, né? Eu digo em relação a esforço de entendeu? Agora, se é na empresa, a banda toca diferente, né? Porque daí, tipo, vai ter as janelas, o tempo de desenvolvimento daquele código, tudo vai mudar, né? Então, tipo, o time de plataforma, ele vai precisar mesmo investir mais tempo naquilo, né? Não tem muito para onde correr, não. Eu acho que se a gente tiver a cultura e o sentimento de que alguém precisou desenvolver a parada toda, então tem algum esforço envolvido ali. Se a gente conhece a pessoa, a gente tem um respeito maior. Por isso, quando a gente fala de comunidade, que vai lá e participa do desenvolvimento de uma agenda, dá os pitacos, corrige alguma coisa, reporta um bug, qualquer coisa, a gente se sente parte. Então a gente sente as dores que está acontecendo. E a gente não está falando que nem você falou. Longe do Jefferson chegar aqui e falar assim, estou vestindo a camisa. É só comunidade, é código. É como que a gente faz para todo mundo chegar junto do outro lado. A gente tinha até um meme aqui na Vind que o nosso CTO falava, é só chegar do outro lado, mas o esforço que era chegar do outro lado era gigantesco. E a gente, você acha que a Pô, gente tá chegando... não me falaram que o do outro lado era, tipo, a África, né, cara? E os asiáticos, que tem um, a Europa, é lá do outro lado, o Atlântico inteiro, né? e tem um mundo inteiro de acontecimento ali no meio, né? E você acha, você tá falando de uma parada de cultura, de que normalmente a gente acaba se perdendo, ainda mais agora no trabalho remoto, muita gente e quem veio nativo já são 3 anos depois do trabalho efetivo remoto na maioria das empresas. Tem muita gente que já começou de forma nativa. Essa cultura de vamos juntos, somos um time, acabou um pouco ficando meia vaga ali, ainda mais depois dos 2 primeiros anos de pandemia. No primeiro ano as empresas estavam todo mundo, vamos lá, é assim que faz, como é que não faz. Agora tá todo mundo, já tá mesmo aí, esses caras não vão voltar para o escritório mesmo, eles que lutem. Mais ou menos assim. Como que você acha que estou falando de sentimento, falando de cultura. Como que você acha que, de fato, o desenvolvedor que está ali no dia a dia precisa tomar conhecimento e falar assim, isso é por mim, por nós, não é só pelo rolê ali. Quer dizer, como que eu dou o próximo passo na minha carreira, preparando isso para as pessoas, eu estou falando de fato, para as pessoas não terem o sentimento de que, mano, eu não quero ser aquele... Tá gravado, né? O cara zoado, vamos falar só, o dev zoado que fica falando de vestir a camisa. Não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando de como a gente se desenvolve no rolê todo para dar o próximo passo. Isso não serve só para cá, serve para qualquer lugar, serve para sua vida. Como é que você faz isso para não se perder no rolê todo?
Cara, então, ó, tipo, isso eu falo hoje, eu tenho uma empresa, tipo, ali no Chips virou uma empresa, né? Isso eu falo pra galera mesmo. Eu falei, esse bagulho de vestir a camisa, vocês nunca falam pra mim aqui, não, mano. Tipo, aqui, a gente trabalha é porque vocês, tipo, vocês estão ganhando uma grana, estão se identificando com o trampo que vocês estão fazendo, estão aperfeiçoando o trampo que vocês estão fazendo, e é isso, manja. E a gente está contratando a vocês estão colaborando com a gente, por quê? Porque vocês são fundamentais nesse ponto que a gente precisa que seja desenvolvido aqui dentro. Então, tipo, tem que ser bem claro o porquê que eu tô aqui. E eu tô falando isso aí, não é para você chegar no seu RH amanhã, não, e chegar falando assim, sabe, peitando o RH aí da Vind ou qualquer outro lugar, não tô falando nada disso. Mas é uma conversa com você mesmo, manja, de tipo assim, legal, e aí? A minha carreira? Porque normalmente a gente pensa somente no agora, né? Tipo, a gente não tem muita facilidade de fazer um plano daqui 10, 20, 30 anos. Cara, só que eu tô com 39, eu posso falar para vocês essa idade chega, o tempo passa. Então, se você perguntasse para mim lá com 20 e tantos anos, eu ia falar, mano, tem tempo ainda, tô aqui só por hoje mesmo, amanhã. Mas, cara, assim, ó, pensa na sua carreira como se fosse uma empresa. Então, você precisa ter estratégia, você precisa ter um plano muito bem definido, aonde que eu quero trabalhar, com que ferramentas que eu quero trabalhar, como que eu sei que aqui não está sendo mais um lugar para que eu possa aprender. Porque, assim, não tem problema nenhum você falar para sua empresa, falar assim, mano, eu tô indo embora, eu vou para outro lugar. Eu preciso mudar, porque eu preciso conhecer novas coisas, ferramentas. Eu acredito que aqui foi legal pra caramba, foi muito legal, mas agora eu preciso, mano, continuar voando. É muito melhor para a empresa do que ter você lá triste, chateado, sabe? Ah, puta, queria ir para outro lugar, não tá rendendo. Então é melhor que você vá. E isso tem que ter muita clareza. E a gente, enquanto eu posso falar, quando eu vim para cá assim, eu tinha maior dificuldade de falar sobre dinheiro. O RH aqui, cara, eles vão na primeira ligação já falando de dinheiro. Sabe aquele negócio, sabe assim? Tipo, não sei, né? Você vê aí quando você pode pagar, né? Que não sei o que. Tá ligado? Não. Tipo, quanto que é? Mano, é tanto. Mas. Puta, triste, né? Não dá, né? Não dá. Puta. Tem essa, não tem apego. Tipo, a gente, e é uma coisa muito boa, que eu sinto muita saudade, inclusive, né? O brasileiro, ele é muito passional, né? Ele gosta de se envolver muito, assim. A gente gosta de estar abraçado, de ter. Mano, aqui você percebe que é um negócio, ó, você me dá o dinheiro, eu dou meu trabalho e acabou por aí, né? Só que é um estado, é um lugar que é muito ruim, ainda mais depois disso que você falou, depois de 2 anos de pandemia, tudo remoto, tudo mais. Então, o que já era frio ficou congelado. Então agora você não tem mais aquele negócio de team building, sabe? De estar todo mundo ali no mesmo time, vamos junto, fazer as mesmas tarefas. Não estou falando de vestir a camisa, estou falando assim, ó, tipo, ó, vamos conversar, a solução que eu fiz aqui, ó, se você me ajudar aqui, vai ser um negócio melhor aqui, que não sei o quê. É muito mais difícil. No começo, no primeiro ano, eu concordo com você. Todas as empresas estavam, olha só esse pacote novo que a gente pegou, todo mundo colocando um fundo bonitinho no Teams, né? Ou então no Slack, colocando não sei o quê, roupinha bonitinha. Hoje você vê a galera com pijama já, tá nem aí mais, né? Não tem nem liga a câmera Nem mais, tem sabe? câmera mais. Tipo, mano, já ficou insuportável. Mas, e aí perdeu o negócio da energia do time, né? De estar todo mundo junto e tudo mais. Eu não sei te dizer qual é a receita para isso, porque hoje a gente sofre na Linux Chips. Então, a Linux Chips, a gente tem a galera aqui na Europa, tem uma galera no Brasil, diferentes cidades e tudo mais. Aí eu sinto que, tipo, às vezes a gente é meio desconectado, sabe? Tipo, que uma área tá fazendo alguma coisa que eu não tenho a menor ideia, sabe? Ou então que a gente tá fazendo junto, trampando junto. Porque quando a gente ia pro escritório, querendo ou não, a gente era tudo amigo, assim, né? Você vai para o escritório, você fez amizades que você leva até hoje, né? Grandes amigos. No remoto fica muito mais difícil. Não estou falando que eu quero voltar para o escritório, longe Não é de mim, uma tá? ode, não é uma ode a isso. A gente entendeu como que é Não, o movimento agora, gosta do movimento, só quer melhorar ele. mano, é exato, exato. Vamos pensar uma forma de deixar mais agradável isso. Agora, com toda a socialização no remoto é mais complexo, a Catarina falou. Eu também concordo, total, velho. Total. É muito mais complexo. Tipo, e até as cervejas. Mano, isso me fez diminuir a cerveja, inclusive, eu acho, tá ligado? Tipo, eu ia tomar cerveja aqui com a galera de sexta-feira, assim, remoto, cara, que coisa constrangedora, cara. Daí ficava todo mundo assim, com uma cerveja, abria a cerveja na hora, assim, ficava, legal, né? Aí hoje, aquele incidente, legal, né? Você Tá faz, eu ligado? posso Louco. mostrar. Você faz, eu posso mostrar. Tipo isso, cara, virava, tipo, uma reunião que pode ter álcool, sabe? Ficava chato. Antigamente, no bar, você ia pro bar, nossa senhora, velho. Na época,
Tipo, nossa, é só bizarrice, né? Você ficar mais alegre, você fala sobre qualquer coisa, você bate. Até isso é engraçado, você bate no copo, o copo cai no chão, derruba a cerveja. Vira No história pro ano real, inteiro. Vira história. entendeu? Hoje você não consegue. Hoje, como que eu vou? Ó, vou pegar. Vamos Só se imaginar você assim, ó. aparecer sem camisa na live, sem querer pelado, aí vira história. É, eu vou mostrar que eu estou feliz. Olha eu mostrando que eu estou feliz. Tá ligado? Tipo, e assim, desse jeito ainda, ó. Pera aí. Pergunta se eu tô gostando, pera aí. Desse jeito. Pergunta aí. E aí, mano, você tá gostando aí? Como é que você tá achando aí a interação hoje aqui? Sensacional, mano. Mano, a reunião é assim hoje em dia, né? Só nos Oi, tem uns emotes muito mais explosivos aí que alguém soltou, explodiu a tela toda. Mas, entendeu? Perdemos um pouco até aquele negócio de tipo falar assim, ô, você tá multado, perdeu a graça. Tá ligado? Que no começo da pandemia era até engraçado, ô, você tá multado. Ai, toda hora eu esqueço isso. Hoje já não tem mais paciência pra isso. Mas eu sou trollado ainda e tem graça ainda quando os caras me trollam ao vivo. É. Deixa eu seguir. Alguém aqui na 20 quer abrir o microfone e fazer uma pergunta aí pro Jeff desse rolê que a gente tá falando? Alguém tem uma dúvida aí? Seria da hora alguém fazer uma pergunta. Tem alguém? Eu não tenho dúvida, mas estou ouvindo, estou achando tudo incrível aqui. Eu queria tirar tipo assim, transcrever essa fala em texto, tirar um print e aí botar isso num pacote que todo mundo coloca no plano de tela da empresa. Oh, sensacional, uma feliz, da hora mesmo. Ó, eu vou fazer, hein, Júlia, ó. Eu tô maior feliz, assim, desse jeito. A transcrição de texto. Tudo, vai ter que ser tudo. 40 minutos, assim. Aquela letra miudinha. Né? Cara, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Você tem ainda mais 5 minutinhos? Ops, eu me mutei agora, quase que eu caí naquele negócio de tá mutado. Eu tenho o tempo que você quiser, velho. Tô Não, de mais boa. 5 minutinhos. Só perguntar uma coisa. A gente tá falando de um novo cargo, de uma nova área. Do que a gente tá falando? Plataforma Engineer. É um novo cargo? É uma área? É cross? Como que é isso? Ó, é uma área, é uma área. Mas assim, eu acho que vai acabar sendo um cargo, né? Assim, agora, tudo depende. Quando tá muito recente, é que nem quando a gente fala de MLOps, né? Que é de Machine Learning Ops, que seria o DevOps de Machine Learning. Tipo, a galera que tá trabalhando com isso, eles estão desenhando como que tá sendo isso, né? Então não existe isso, não é alguma coisa acadêmica, né? Que falou, ó, precisamos. Foi algo de necessidade, que foi nascendo assim, empurrado, né? Então a galera está dizendo, então o Platform Engineer, eu acredito que esses primeiros anos aí vai acabar sendo um cargo mesmo, extrapolando para uma área. Como é o caso do DevOps, né? Ele começou como uma cultura, né? Era um cargo, mas extrapolou para um cargo, depois foi para um cargo, depois virou para uma área. Hoje tem SEC, tem DBA, tem uma porrada de gente, e acabou virando como se fosse uma estrutura da empresa. Tem o DevOps, debaixo do DevOps eu tenho os DBAs, eu tenho, sabe, toda a estrutura de infraestrutura. Resumindo, eu acredito que de imediato acaba sendo, criou-se uma área para ter os estudos, para ter a necessidade do profissional, mas o que eu quero dizer é que você vai ver muito mais profissional Platform Engineer nas empresas do que um departamento de Platform Engineering, tá ligado? Então, tipo, eu acredito é como se fosse o DevOps hoje, né? Você não teve um time de DevOps, até tem, né, depois de determinado tempo, mas eu acho assim, é uma carreira. É uma área, mas o que está pegando mesmo é a carreira. O que a gente precisa desenhar como que vai ser é a carreira. O que já temos hoje assim desenhado pensando se for uma carreira de fato, o que você diria aí para quem está na área, que precisa ficar atento para dar o próximo passo aí para 2024, se vai pegar mesmo, então o que as pessoas precisam estar atentas para essa carreira? É basicamente a mesma coisa que a gente está fazendo hoje, está estudando para o DevOps, para o SRE, mas pensando sempre em como fazer isso como um produto, em trazer a infraestrutura como um produto. Pensa que é uma plataforma, a sua infraestrutura vai ser realmente uma plataforma, um balcão, onde as pessoas possam ir lá e conseguir pegar, sei lá, seja uma monitoração, um EC2, um cluster, um deploy, qualquer coisa. Mas quando eu estou falando, e mais uma vez, pelo amor de Deus, em balcão, eu não estou falando de ter um help desk, ou de ter nada assim, ou então uma página onde a pessoa clica. Não, eu estou falando muito
muito mais a pessoa hoje, um DevOps Engineer, um sysadmin, um SRE, que eles fiquem muito mais focados. Por exemplo, em Terraform, vai ver como faz módulo no Terraform. Vai criar módulo para as pessoas utilizarem seu módulo. Ah, mas pipeline, vai criar templates de pipeline, manja. Ah, mas Kubernetes vai criar Helm charts. Manja, vai criar possibilidade com que as pessoas consigam utilizar o que você criou como um produto, fazendo, sei lá, um apt-get install da vida para levar para a área de infraestrutura. Mas pensa que você vai pegar e vai criar todo o código, tudo que é necessário para que alguém vá lá e somente utilize aquele cara. Então, se eu quero criar uma monitoração, eu não preciso criar tudo aquilo, eu vou criar algo, eu vou criar somente algo para consumir o que alguém já criou. Quem é esse alguém? É esse Platform Engineer. Então, é o cara que vai... Você diria que essas pessoas têm que estar muito mais preparadas para a questão de documentação e para facilitar a vida da galera que está lá na frente? Documentação, nesse caso, é básico, né? Tipo, vai ter que ter... Tipo, no DevOps já é assim, né? No DevOps a gente fala que tem que ser tudo compartilhado, documentado e tudo bonitinho, né? Então, a documentação a gente vai ter que ter. Por quê? Imagina só, se eu criei um módulo e passei para você, e você não sabe como operar aquele módulo, você não sabe o que precisa ter, né? O arquivo que você vai criar, como que você vai criar, a forma como que você vai criar. Então, documentação. Coisas que são, assim, ó, fundamentais. Se a gente pegar e tentar dividir em tópicos, os principais assim do Platform Engineer, eu ia falar, primeira coisa, gerenciamento de containers, tem que ter. Então, quando a gente está falando de plataforma, a gente está falando lá de Kubernetes praticamente, ou Nomad, ou coisas do gênero. Temos que ter ferramentas de automação de infraestrutura. E aí pode ser um Pulumi da vida, pode ser um Terraform da vida, um CloudFormation, se você gosta de sofrer, né, da vida, coisa assim. Você vai precisar também de um gerenciamento de configuração, que é alguém que vai configurar as coisas para você, né? Você vai ter sua plataforma, vai ter tudo mais. Então, aí a gente está falando, sei lá, de um Ansible, de um Chef, de um Puppet aí, do final do Puppet, essas coisas. Quando a gente está falando de Platform Engineer, a gente está falando que tem que ter uma integração, tem que ter um CI/CD da vida, tá ligado? Então, a gente vai estar falando de Jenkins, GitLab, CI, essas coisas. Quando a gente está falando de Platform Engineer, ainda a gente está falando sobre monitoração e observabilidade. Então, com isso, a gente tem que saber lá, sei lá, um Prometheus da vida, um Grafana da vida, sei lá, um Datadog, que a gente está falando, coisas desse novo mundo de monitoração e observabilidade, manja. Então, manja, é uma porrada de coisa. A Catarina perguntou aqui, automatizar as bordas e o time para que o time se concentre no core da aplicação, seria isso? Exato. Tipo, porque você não precisa, o time de desenvolvimento, ele vai estar focado no que ele precisa ali criar. Todo o resto, ele vai pegar, literalmente, vai puxar para o lado, como se fosse bibliotecas, mas você não precisa pegar e reescrever o que já tem feito numa biblioteca, mas você não precisa reinventar a roda. Então, basicamente, eu quero criar aqui a minha aplicação, crio minha aplicação. E como se fosse um Lego, a estrutura de um Lego, eu falo, para minha aplicação eu preciso de um load balancer. Então, tá aqui, ó, puxa aqui, load balancer. Mas para minha aplicação eu preciso... Manja, você vai pegando, juntando as pecinhas, sem precisar criar, sem precisar ter o conhecimento. Eu não preciso conhecer de load balancer. Eu sei que eu preciso de um load balancer. Qual que é o protocolo, a forma como ele vai trabalhar? Não me importa. Por quê? Alguém que conhece isso abstraiu isso para mim. Então, o que eu preciso fazer é só esse preenchimento dessa meia dúzia de parâmetros aqui. E é isso. Manja? Você diria que praticamente o mesmo princípio da ideia do design system nas empresas quando empacotou os processos de design system. Eu acredito que sim. E mais uma vez, o Platform Engineer não foi algo que veio da galera, né? Que nem o DevOps Engineer. Falou, a gente precisa fazer, olha só que... O Platform Engineer veio de cima, né? Ele veio justamente para ter uma divisão mais entendível, né? De como que funciona a parte de desenvolvimento de software, que tem um monte de pattern já, que tem um monte de formas que é muito notório como é feito esse desenvolvimento de software, mas sempre a parte de DevOps, de infraestrutura, sempre foi muito meio que nebuloso. Então, a ideia de ter um platform é justamente para que, de um lado, a gente tenha o Platform Engineer, do outro lado, a gente tem o System Engineer, tá ligado? Então, ficou dois pedaços. E eles vão se completar, vão se utilizar ao decorrer da vida. Pô, Michel, levantou a mão aí, pode perguntar, mano. Valeu. Água aí, Jeff. Primeiro, agradecer o Jeff, né? Eu acho que se hoje em dia eu tô aqui na minha carreira há um tempo, tem que agradecer ele também, foi um dos caras que eu assisti muito conteúdo e cheguei até aqui. E segundo, cara, é uma pergunta de... Eu trabalhava numa outra empresa, lá tinha um time de plataforma engineer, e lá uma vez aconteceu um caso bem engraçado, assim, dois caras bem experientes da nossa área, eles discutiram, assim, qual forma a gente conseguiria chegar na plataforma engineer. De fato, criando uma plataforma com uma interface em que o dev poderia lá acessar e fazer uma abstração total, assim, mas estava no nível de fazer uma abstração que a gente estava quase criando na AWS
por trás da AWS. E o outro estava discutindo assim, um ponto exatamente de tipo que o foco era na cola entre as soluções, sabe? De tipo, mano, fazer isso de forma abstrata também, mas de forma mais simples, para a gente não precisar criar uma interface gigantesca e seguir as atualizações da AWS. Até hoje eu não encontrei a resposta ideal. Eu queria saber a sua, por onde você iria. Mano, eu sempre Você falo tem o assim, áudio ó, dessa treta, mano, pra vazar pra nós? Foi uma briga de uma redação. nossa, imagina. Pô, mas e, mano, é a minha principal briga, assim, quando eu vou falar sobre Platform Engineer, como tem muita empresa grande que está vendendo soluções de Platform Engineer hoje, sabe, orquestradores de plataforma que eles estão chamando, eu tenho muito cuidado de a primeira coisa falar assim, ó, mano, quando a gente tá falando de time de plataforma, eu não tô falando de criar uma página onde o dev vai poder clicar lá e selecionar o produto, manja, que eu acho que é um dos pontos que foi discutido, né, se eu não me engano, ô Michel. Tipo, Isso. e o outro foi muito mais preocupado em fazer assim, mano, vamos pegar o que a gente precisa fazer as intersecções, né, para agilizar a nossa vida. Pô, para eu colocar minha aplicação lá, eu preciso deployar ela. Para deployar, tem um pipeline. Só que toda vez eu preciso abrir um ticket, demora, então eu preciso ver como que cria o pipeline, eu sempre esqueço de alguma coisa. Manja? Então, tipo, é muito mais na ideia de, tipo, beleza, você não precisa criar o pipeline, tá aqui o template, usa esse template, já tá tudo que a gente precisa aqui, as melhores práticas, as conformidades com o negócio, tá tudo belezinha, você só precisa executar. Então, eu não preciso ficar checando toda hora, tá ligado? Então, ó, eu tenho redução de custos e padronização da minha infraestrutura só com isso, tá ligado? Porque eu consegui fechar num quadradinho, e a pessoa vai utilizar aquele quadrado. Evidente, esse quadrado não é um quadrado limitante, né? Não estava falando, nossa, você não vai ter liberdades para criar da forma como que você quer ou colocar features novas. Não, tá falando assim, ó, a gente criou aqui o módulo, que é as melhores práticas aqui para a nossa empresa, é tudo que a gente precisa da nossa empresa e tudo que a gente precisa para deployar a sua aplicação em produção. Tudo que você quiser a mais, você pode colocar no seu personalizado ou então adicionar aqui, né? Porque é um Git, é a ideia de todo mundo conseguir trabalhar e contribuir para o projeto de todo mundo. Então tá aqui, pô, seria legal ter essa contribuição, colocar aqui essa feature nova no nosso módulo. Mas a ideia, eu acho, Michel, é muito mais da segunda pessoa de pegar. E tá, eu acho que foi a Catarina que falou, né? De automatizando o que estão na borda, nas intersecções entre os times, do que criar um portal. Eu falo isso porque eu participei de um projeto bastante grande para fazer a transformação digital dessa empresa. E lá, a primeira coisa que me pediram para fazer foi justamente se não tinha como criar um portal onde a pessoa pudesse ir lá autenticar, sabe? Tipo, mas tem que ter um portal, a pessoa tem que autenticar, daí tem que ver se ela tem essa permissão, daí tem que abrir automaticamente um request para a dona do processo, e a dona... Tá ligado? Então, eles fizeram... É quase que pegasse do real e colocasse sistêmico, sabe? Então aqui eu tenho um sistema chamado João, a Maria, sabe? Cada um faz uma... E acabou demorando do mesmo jeito, acaba sendo horrível do mesmo jeito e acaba não ajudando em nada, acaba só complicando, gerando tempo de desenvolvimento e tudo mais. Então a segunda opção eu acho que é a mais da hora sempre, mano. O que eu posso falar por onde eu passei lá, a opção da interface não deu muito certo. A diretoria não gostou porque o rotacionamento do time fazia todo aquele trabalho se perder com o tempo, mesmo com documentação, porque ficou complexo você criar uma interface em frente à AWS, tentando seguir ela. Os caras têm, sei lá, quantos mil funcionários e a gente tinha 6 pessoas. Não ia dar, sabe? E queriam fazer tudo. Então, assim, acabou seguindo pelo primeiro mesmo. Mano, nessa empresa, eles tentaram fazer um portal, tudo bonitinho, tudo certinho, um portal maravilhoso, tudo certo para a pessoa poder pedir o serviço e tudo mais. Quando eu saí lá do projeto, eu lembro que eles tinham terminado de fazer o provisionamento de uma máquina. Então, a ideia no começo era para fazer a solução toda dentro daquela interface, daquele marketplace de produtos, de infraestrutura, que não sei o quê. Só que foi tão complexo, porque não é fácil você pegar e automatizar a sua infraestrutura e ainda reunir ela tudo numa tela, num único sistema, porque são coisas espalhadas, um está na AWS, outro está no data center, outro está não sei onde. Então, é muito mais complexo do que você ter somente uma telinha. É bem intenso mesmo, até para você entender as diferenças. Quando você está trazendo para o código, é muito mais fácil, tem muito mais liberdade, né, para você criar, do que a interface que está ali mais chumbada, né? Pô, mas fiquei chateado que eles foram pelo portal ao invés de ir pelas beiradas, mano. Não, foi até o contrário, eles foram sem portal mesmo, não ganhou. Boa! O portal gerou complexidade e rotacionamento do time fez ele não seguir depois.
Não tem como, cara, não tem como. Um projetinho para você fazer um portal para transformar uma infraestrutura como código e ela como produto, eu fico imaginando uma complexidade gigantesca. E hoje tem empresas gigantes vendendo esses softwares de orquestração de plataforma, né? Vamos ver como que vai ser nos próximos meses, anos, como que isso vai se consolidar. Eu estou torcendo muito para que seja da mesma forma como foi com o Kubernetes, para que a comunidade consiga ser predominante, né? Quando começou a ideia de orquestração de containers, vem as grandonas, tentaram colocar os orquestradores de containers né, dessas soluções, dessas gigantes do software que tinha, mas o Kubernetes, enquanto comunidade, apesar de ter vindo do Google e tudo mais, mas é um projeto da comunidade. Eu espero Sim. que seja a mesma coisa com a plataforma, com a área de plataforma, que em algum momento a gente tem um entendimento que é muito melhor a gente criar, replicar, não ficar só replicando a ideia de portais dos outros, mas tentar trazer inteligência para dentro, né? Criar os nossos módulos, criar as nossas maneiras mesmo de pegar e entregar a nossa infraestrutura como um produto para o dev ou para a dev ou para a pessoa que for consumir aquilo, mano. Obrigado, mano. Obrigadão, Michel. Obrigado, mano. Cara, subiu mais uma perguntinha aqui pelo chat. Você falou dos 39, ó, eu com 43 tenho que fazer isso pra ler de perto, tá ligado? Mas vamos lá. O Rafa Almes acabou de perguntar, ou colocar o celular mais longe, assim, tá ligado? É zoado isso. O Rafa Almes está perguntando, na sua opinião, qual seria o roadmap para a migração de um dev para a plataforma engineer? Além disso, quais as principais soft skills que plataforma engineer deveria possuir? Bem, então, o soft skill é a parte mais difícil sempre, né? Mas eu acredito que sejam as mesmas do que a gente fala no DevOps, né? Então, você tem que ter ali o senso de comunidade, da ideia de contribuir, não para a comunidade no geral, né? Tô falando da empresa mesmo, de contribuir ali para as soluções que estão sendo criadas ali, compartilhar, sharear as informações, manja. Isso daí, a gente falando em relação ainda à cultura do DevOps, né? Do que a gente falava antes de cultura DevOps. Mas hoje, mais do que isso, a pessoa que vai trabalhar como um DevOps, como um Platform Engineer, precisa ter entendimento do negócio, ele precisa ter entendimento de como funciona a infraestrutura dele. Mas não somente entendimento, eu sei aqui é Linux, eu sei mexer no Linux, eu sei mexer no Kubernetes. Não, de ter um entendimento como que você pode trazer aquilo de uma forma abstraída para oferecer para os outros, manja. E uma soft skill que eu acho que cada vez mais importante é as pessoas aprenderem a vender a própria ideia, manja. De você pegar, de criar alguma coisa, às vezes a gente cria coisas sensacionais, formidáveis, só que a gente não consegue vendê-las. Não vender em relação a dinheiro, mas fazer com que outras pessoas acreditem naquela nossa ideia e consigam embarcar, né, remar junto com a gente naquela ideia. Então, uma soft skill muito importante, que eu acho que é fundamental para a vida, mas principalmente para alguém que vai estar ali, no Platform Engineer, que é uma área que vai estar conversando com todo mundo, desde o negócio, com dev, infraestrutura, com tudo, é a comunicação. Você precisa se comunicar, você precisa se expressar, você precisa ter um entendimento do que você está fazendo, do quanto é importante aquilo que você está fazendo, e também saber que é super importante você saber comunicar tudo aquilo que você está fazendo, porque senão não vai servir de quase nada. Em relação ao roadmap de um dev que vai para um Platform Engineer, eu acho que a principal coisa é containers. A principal coisa mesmo assim é containers. E depois, infraestrutura como código. Manja, quando eu falo de containers, muitos dos devs já sabem como criar um container para pôr a aplicação para rodar e por aí vai. Quando eu falo de containers para um DevOps, para um SRE, para um Platform, ter um entendimento de um Kubernetes, de como que ele funciona, de entender os objetos do Kubernetes, de como que eu posso tirar o melhor proveito do Kubernetes, que hoje é 90% do mercado é Kubernetes. Então, eu preciso ter tranquilidade na administração de clusters Kubernetes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, infraestrutura como código. Eu recomendo sempre o Terraform, manja. Eu acho ele sensacional, ele acabou virando uma forma de você criar a sua infraestrutura como código nos clouds. E aí é qualquer cloud. Quando você vai aprender, por exemplo, o CloudFormation, você está focando o seu escopo somente na AWS. O CloudFormation é da AWS, para você criar infraestrutura para a AWS. Quando a gente está falando de Terraform, a gente está falando de todos. Então, se eu estou criando para a AWS, depois eu consigo criar quase que o mesmo código, alguma adaptação, mas eu consigo fazer a mesma coisa para Azure, para o GCP e por aí vai. Então, o meu conhecimento da minha equipe em relação ao Terraform vai ser aproveitado mesmo que eu mude para outro cloud provider ou que eu mude de ferramenta. Então, eu, recomendo muito mesmo Kubernetes e o Terraform. Eu acho que seriam os dois principais pontos. Como você é dev, já sabe codar e tudo mais, vai ser muito mais tranquilo, você vai ter muito mais poderes, eu acredito, para criar soluções como um DevOps, manja.
Eu acho que é isso. Cara, sensacional. É legal que você trouxe esses pontos, porque a semana passada a gente trouxe o André Brandão. Mano, e aí, Ó, como vai ser a comunicação aqui entre SRE, engenharia e tal, e como que a gente trata os amiguinhos e tal. Foi uma conversa bem rica e o pessoal tava com bastante liberdade para trocar ideia aqui. A gente ficou batendo papo, ele já pronto para ir embora, mas a gente ficou até 6h30 trocando ideia com ele. Depois que parou as transmissões, parou tudo, a gente ficou alugando ele aqui até tarde. ah, ele é sensacional demais. Até porque, até quando perguntaram qual o soft skill que deve ter, eu até dei uma meio que, vamos falar do DevOps, soft skills do DevOps, porque, mano, eu sei que o Brandão tava aí ontem falando, tá ligado? Tipo, uma semana atrás, então tudo que eu falar aqui vai ser ridículo, né? E você trouxe outro ponto, que eu tentei buscar, quando eu gritei lá na internet, um monte de camarada chegou com opções de nome e tudo mais, eu não imaginava, sério, tô falando pra todo mundo aqui de verdade, eu não imaginava que eu ia trocar ideia com o Jeff aqui no Love Code, eu pensei que ele ia trazer nomes, sendo bem sincero, eu falei, vai trazer nomes pro bagulho, mano. O cara tá lá do outro lado do mundo, não vai dar pra rolar da sexta-feira às 4h30. Você é louco, Tô mano. feliz pra caralho, tô feliz pra caramba de você estar no rolê aqui com a gente, mano. Pô, eu que tô feliz. Chame mais vezes, tá ligado? Eu vou pegar. Você falou da cerveja, que eu tô tomando muito menos cerveja, né? Hoje é sexta-feira, eu preparei até uma cerveja pro final do tal, que eu vou pegar ela aqui pra não. Porque, tipo, normalmente, quando a galera participa de coisas assim, sei lá, mano, vou participar de alguma coisa, de um evento, ou, sei lá, velho, vou falar, vou trabalhar. Mano, qualquer coisa, eu gosto de pensar que esse aqui é o melhor momento que eu posso ter, tá ligado? Nesse momento agora, esse momento que eu escolhi pra estar passando, então eu acho muito legal. Então, eu não vejo como sofrimento, sexta-feira, tarde, esse horário, que não sei o quê e tal. Pode me chamar toda sexta-feira. Quer me chamar toda sexta-feira? Chama toda sexta-feira, vem aqui, fico trocando ideia com vocês. Eu não sei se eu vou ter coisa interessante para falar, mas eu acho que esse é o melhor momento que a gente tem. Assim, é o momento que a gente está confraternizando, falando, conversando. Né? Justamente por isso que o Love Code nosso é nesse horário, justamente para isso, para não ficar tão pesado e de vez em quando ter um momento de descontração, falar de coisas aleatórias, né? E só completando aí, mano, um rolê que você trouxe de vender o seu peixe, trazer as suas ideias, como colocar dentro da empresa. A semana que vem, manja o Flávio Mendes? Trazendo o Flávio Mendes a semana que vem aqui, o pessoal da Vind ainda não sabe, mas eu já fechei com ele, ele vai trocar. Semana que vem ele vai ficar aqui das 4h30, assim, com a gente, falando sobre isso, de como vender o peixe. O cara é bom na parada também, vai trazer. E mais spoiler aqui. No dia 31, Gomex, aqui com a gente, Olha. mais um Linux Tip, trocando ideia aí pra fechar o mês com chave de ouro. Já falei pra todo mundo, tristeza. Mês de março e eu não fechei uma mina pra fazer o rolê. Mas a gente vai corrigir isso pro resto do ano, entendeu? Pra vir aqui na sexta-feira e trocar ideia. Mas a gente corrige isso pro resto do ano. Cara, tem mais um rolê aqui que alguém falou aqui na Vind. Deixa eu ver. Aí compra e mata o Terraform para todos usarem no Cloud. Ele só estava comentando aqui. A AWS tinha que comprar o Terraform e deixar ele aberto para parar de passar vergonha como CloudFormation. Exato. Eu pego o CloudFormation quando eu abro, tipo, eu não crio o CloudFormation, eu me recuso, na moral mesmo. Mas quando eu vou fazer manutenção em CloudFormation, a primeira coisa que você abre ele é uma data, sei lá, de 2009. Me ajuda aí, chat, alguém que manja. Tipo, aparece uma data bizonha, cara, de tipo, ele já te dá a ideia de que aquilo é um negócio velho. Ah lá, 2012, é isso. 2012. É a coisa mais horrível, cara, eu não consigo entender. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma coisa para trocar ideia aqui? Eu só quero agradecer, mas aí eu agradeço depois das perguntas também. Pode agradecer agora, já que esse é o momento. Aproveitar a cerveja dele ali para ele dar a resposta para você. A aguinha do William Bonner, né? A minha dele. Eu vi aqui no chat a água do William Bonner, foi da hora. Foi o barulhinho da cerveja. Mas, pessoal, não é cerveja não, é a água que eu tô tomando. É que nem o William Bonner. É a água. Então. É bem opaca essa garrafa, né? Interessante. É, com gás, né? Ele faz um barulho estranho, né? Mano, muito legal te ouvir falar, velho. Que oportunidade massa, riquíssima e absolutamente inesperada na minha vida. Muito massa o seu trabalho, eu acompanho ele de vez em quando. Você é uma pessoa muito sensata, muito bom ouvir coisas sensatas também, muito enriquecedor te ouvir falar. É isso, valeu, eu adorei, só elogios. Nada a complementar, tipo, não tem, queria ter uma pergunta interessante para fazer, mas eu só tô aqui, assim.
Ah, que sensacional, fico muito feliz, tá vendo? Ó, que da hora. Já vou começar meu fim de semana com um puta do elogio desse. Muito obrigado, viu, Júlia? Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. É nóis, é nóis. Cara, é isso, rolou. Normalmente, quando chega aqui mais ou menos nesse horário aqui, eu encerro com a galera do chat, agradecendo a todo mundo. E dá mais uma palavra aí pra galera que acompanhou, do seu trampo lá. Cara, aqui todo mundo já conhece o Jeff, mas fala aí os próximos passos. Tem final de semana, o que a gente tem? Ô, só quero agradecer, na moral mesmo, quero agradecer muito, assim, muito obrigado pelo convite, fiquei muito honrado mesmo de estar aqui hoje, muito divertido, muito gostosinho, sério mesmo, convite mais vezes que eu venho com toda, mano, felicidade do mundo mesmo, a galera muito firmeza, muita gente boa, e cara, no mais, acompanha aí a gente no YouTube, Linux Chips, no Twitch, nos Twitters e por aí, no Twitter não, porque às vezes eu sou muito chato, só no YouTube e na Twitch mesmo, manja. Acompanha lá a Linux Chips, sempre a gente está levando conteúdo. A ideia no começo era DevOps, SRE, Platform, só que agora a gente já está com a parte de coding também. Então tem, sei lá, Java, tem Python, tem Go, tem só pessoas maravilhosas também junto com a gente lá na escola da Linux Chips. Então acesse linuxchips.io, treinamentos gratuitos lá, vai lá e tem no youtube.com.br Linux Chips uma pá de vídeo sobre Kubernetes, Dockers e afins. E no mais, qualquer coisa, é só me pingar. Manda uma DM aí no Twitter, em qualquer lugar e vamos conversar. Boa. Deixa eu encerrar essa gravação aqui. Obrigado todo mundo, porque quem acompanhou, mas segura aí, mano. Vou encerrar aqui pra gente falar mais à vontade. Boa, obrigado pessoal do chat aí que acompanhou. O Jefferson trouxe uma galera aqui. Eu sou zoado com meus equipamentos, eu não tenho toda a destreza que a galera tem. Ainda prometo fazer rádio pros camaradas aí que sempre colaboram com. Eu vou aprender essa parada, mas agradeço mesmo todo mundo de coração que acompanhou. Semana que vem a gente tá de volta. Jeff, mais uma vez, não canso de falar, obrigado. Você já colou. O primeiro rolê que a gente fez de Dev Hell aqui em São Paulo, você tava lá, que a gente com a van e tudo mais, e foi sensacional. Tem muita coisa pra gente construir junto ainda nesse rolê de quebrada. Obrigado, pessoal. Sim. Tô encerrando aqui com a Twitch e segura mais 5 minutinhos aí. Até mais.